Terminamos o primeiro bloco identificando essa primeira besta de Apocalipse 13 como sendo Roma em suas duas fases, Roma imperial e papal. Agora olha que interessante, esse poder copiou algo também da Grécia, que é o leopardo. E o que é que Roma imperial e papal copiou da Grécia? O sistema de imagens e a invocação dos santos. Vocês se lembram que os gregos tinham um deus para cada estação, para cada sentimento? Por exemplo, Afrodite. Quem era Afrodite na Grécia? A deusa do amor. Então, os gregos criaram esse panteão de deuses. O que fez Roma? Copiou. E para cada dia do ano, criou um santo, que deve ser venerado, que deve ser buscado. Então, Roma imperial e papal copiou elementos dos três impérios que vieram antes dele. É isso que significa que em Apocalipse, que esta besta se assemelha ao leopardo, o urso e o leão. Ou seja, copiou, se assemelha, se parece. Agora, o que diz a segunda parte do verso aí? Já no verso 5, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses. Vamos analisar duas coisas nesse verso. Primeiro, esse poder recebe uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Eu pergunto para vocês, à luz da Bíblia, o que é blasfêmia? Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, Lucas 5:21. Os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão quem? Deus. De quem os escribas e fariseus estão reclamando? De Jesus, que havia perdoado o pecado de um homem. Aí eles dizem assim: você blasfemou. Por quê? Porque você perdoou o pecado. Quem é você para perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecados. Agora, Cristo cometeu blasfêmia? Não. Ah, sim, Maria, porque Ele é Deus. Por isso Ele não pecou. Agora, qualquer ser humano que tenha a pretensão de ter o poder de perdoar pecados, à luz da Bíblia, comete o quê? Blasfêmia. Pois bem, deixa eu voltar ao documento, ao Catecismo da Igreja, na página 413. O ministério deste sacramento, falando do sacramento, e diz assim: como Cristo confiou aos seus apóstolos o mistério ou ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer este ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude da ordem ou do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer então que a igreja acredita que um ser humano mortal, pecador como todos nós, tem o poder de perdoar pecados? A Bíblia diz claramente que isto é uma blasfêmia. Mas pastor, espera aí, a Bíblia não diz assim que nós devemos perdoar os nossos pecados uns aos outros?
que devemos confessar nossos pecados uns aos outros? Claro que diz. Agora você tem que encarar o perdão no âmbito horizontal e vertical. Quando eu ofendo ao meu próximo, eu devo buscar o perdão dele. E ele, por amor a Cristo e a mim, deve me perdoar. Eu perdoo a ofensa que você cometeu contra mim. Agora, quando eu peco contra Deus, eu vou me dirigir a um ser humano para buscar o perdão? A Bíblia diz que isso é blasfêmia. Porque só Cristo pode perdoar pecados. Só Deus perdoa pecados. O que mais é blasfêmia? Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 10, verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Por que é que eles provocaram esse comentário? Porque em João 10, 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou Deus. Tudo que Deus é, eu sou Deus. Aí eles disseram assim: nós vamos te apedrejar. Aí Jesus perguntou assim: por que vocês estão me apedrejando? Por que boa obra vão me apedrejar? Porque eu faço boas obras. E eles disseram assim: não, é porque você, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, o que é blasfêmia à luz de João 10, 33? A pretensão de ser Deus. Se colocar no lugar de Deus. E não é isso que declarou o Papa Leão XIII? Nós temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso? Não é esta reverência que se tem para com o Papa como um Deus aqui na terra? Não é ele o vigário de Cristo? Amigos, próximo verso. Verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Já vimos isso aqui. E a autoridade para agir por quanto tempo? Esse período já estudamos ele aqui com vocês. Em profecia, cada dia profético equivale a um ano literal. Eu disse para vocês que nós temos 2 textos na Bíblia. Números 14, 34, que diz assim: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Eles espiaram a terra 40 dias, vaguearam no deserto 40 anos. Então, quando se trata de uma profecia, um dia vai representar um ano. E Ezequiel 4, 6 e 7 diz assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Mais uma vez o princípio aparece aqui. Então, se eu tenho 42 meses e cada mês no calendário judaico tem 30 dias, eu tenho 1260 dias. Se eu estou falando de um período profético, então este poder atuaria na história por 1260 anos. E nós já explicamos para vocês aqui que em 538, um decreto de Justiniano, que é do ano 533, e a expulsão dos ostrogodos, 538, dá início à supremacia papal. E se você pegar 538 e somar 1260 anos, você chega a 1798. O que aconteceu ali? O Papa Pio VI foi preso. Então aqui está o período de 42 meses que esse poder atuaria. Agora eu pergunto, qual é o poder na história secular que por 1260 anos perseguiu aos santos? Não foi a Igreja Romana? Não foram o Tribunal do Santo Ofício? A Santa Inquisição? Não foram esses os que perseguiram o povo? Olha o que diz o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Eles pelejaram contra os santos. A igreja declarava herege quem ela queria declarar. As pessoas iam parar nas fogueiras, nas masmorras. Milhares morreram nesses 12 séculos. O mundo está cheio de documentos para comprovar isto. Recentemente, alguns anos atrás, o próprio João Paulo II veio a público pedir perdão pelos erros cometidos durante a Inquisição.
Não tem como esconder isso. Agora, uma coisa tem que ficar clara na sua mente e na minha. Isso aqui não tem nada a ver com o católico moderno. Nós temos que separar aquilo que a Igreja Romana fez na Idade Média do católico moderno. E certamente existem muitos sinceros católicos que estão me assistindo nesse momento. E eu tenho uma palavra para você. Não tem nada a ver o que a Igreja fez no passado com você hoje, com a sua religião. O que importa é se você é um católico sincero, se você está buscando na Bíblia viver o que ensina o Cristo. E você deve cuidar para que aquilo que você está vivendo não seja dogmas e tradições da igreja que não tem base alguma na Bíblia. Em qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Dentro do catolicismo, há milhares de pessoas sinceras que estão buscando por Deus, buscando pela palavra. Agora, se esse conhecimento não chegar à tua vida, pode ser que você não tenha a venda tirada dos olhos. Eu estou aqui em nome de Cristo para mostrar para você que existe uma verdade bíblica a ser observada e que a Igreja Romana faz parte de uma profecia da Bíblia. Isso aconteceu no passado, mas nós veremos ainda no futuro algo parecido. E você tem que saber, você que ama a Cristo, você que teme a Deus, você que quer o céu, você tem que saber. E nós todos temos que aprender. Então veja, esse poder perseguiu os santos. Isto durou 12 séculos. Mas finalmente o que aconteceu? Olha o que diz o verso 13. Então vi uma de suas cabeças como o quê? Golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Eram 7 cabeças, uma foi ferida de morte. E quando é que essa ferida de morte aconteceu? Quando o Papa Pio VI foi preso. A prisão do Papa em 1798 foi esse golpe mortal. Mas o verso diz assim, mas a ferida mortal seria curada. E hoje nós estamos vendo a cura da ferida mortal num processo de popularização do papado. Então, esta confiança que esse sistema está voltando a ter é profético, é a cura da ferida que aconteceu em 1798. Amigos, vocês entenderam? A ferida mortal aconteceu, ela está sendo curada. O que é essa cura? É a credibilidade que o sistema papal voltou a ter no século XXI. Versículo 10 termina dizendo assim, o último verso desse primeiro poder. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Se alguém leva para cativeiro vai. O sistema papal não levou tantos para cativeiro durante os 12 séculos, agora com a prisão do Pio VI, ele foi para cativeiro. Ele foi levado para a ilha de Santa Helena. E 2 anos depois, em 1800, ele morreu exilado. Alguns teólogos apontam principalmente a data de 1929 para o começo dessa restauração da ferida ou da popularidade. O que aconteceu em 1929? Benito Mussolini estava no comando da Itália e ele devolveu para a igreja os 44 hectares de terra que hoje constituem o Estado do Vaticano. E hoje nós sabemos que o Vaticano é um Estado independente e o Papa ele é um chefe de Estado. Então em 1929 isso aconteceu. Então ali nós temos um evento histórico para dizer, houve um processo de cura e nós cremos que ele começou em 1929. Quando é que ele vai terminar? Ele vai terminar, nós vamos ver ainda no Apocalipse 13. O Apocalipse 13 aponta para o momento em que a ferida estará completamente curada. Sabe quando é que ele vai estar curada, a ferida? Apocalipse 13, 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes
não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que a ferida estará curada? Quando os habitantes da terra adorar esse poder. E veja que o verbo aqui é adorar. A questão envolve a adoração. Quem é o seu Deus? A quem você adora? O seu coração pertence a quem? Aqueles que adorarem este poder não terão seus nomes no livro da vida. É o que diz o Apocalipse. É uma questão de adoração. Quem nós estamos adorando? Somente Cristo é digno em todo o universo de receber a nossa adoração. Foi isso que nós aprendemos em Apocalipse capítulo 4. Lembra? O livrinho tinha que ser aberto. Ninguém podia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Aí um anjo disse assim: não chora, João. Não chora, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir. E então seres celestiais se uniram num cântico: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. A quem você adora? A quem você venera? A homens ou a Deus? Quem você venera? Quem é o centro da tua religião? A tua reverência é para quem? Homens? Santos? Ou Deus? Só um ser nesse universo é digno da sua adoração. O Apocalipse 13 nos ensina de que esse poder é um poder blasfemo. Ele tenta ocupar o lugar de Deus. Mas, querido amigo, isso não pode acontecer na sua vida. Não pode. No espaço que Deus reservou no teu coração, há lugar só para Ele. Você não pode dobrar seus joelhos, venerar homens, santos, só Deus. É isso que a Bíblia ensina. Se você quiser ser um cristão bíblico, é isso que nós podemos ensinar. Certamente você é uma pessoa sincera. Você tem uma experiência com Deus. Você tem buscado o Senhor. A pergunta que eu faço agora é: não existe mais algum conhecimento que Deus quer que você tenha? Será que Deus não está, com esta mensagem, permitindo que você cresça, dê mais um passo na sua jornada cristã? Eu oro para que a venda caia dos teus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada, que não é fácil. Não é fácil porque a vida inteira talvez você aprendeu de outro jeito. Talvez você tenha um respeito tremendo por teus pais, que em toda a sinceridade deles te ensinaram de outra forma. Mas mais uma vez eu digo para você: não confie a tua salvação a homens. Não confie, não arrisque perder o céu por causa de ninguém. Volta para a Bíblia, volta para a profecia, volta para o Apocalipse. Você percebe quantas verdades tem na Bíblia? E nós estamos tocando ainda apenas superficialmente o livro de Deus? Quantas coisas temos que caminhar ainda? Mas a boa notícia é que não estamos mais aonde estávamos. Nós estamos num caminhar. Por isso eu queria que você pensasse muito agora enquanto ouviremos essa música. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém.
destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Se você não for para Cristo, para quem você vai? O convite é: vem para Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez hoje você descobriu muitas coisas que te surpreenderam. E não é nossa intenção aqui no programa magoar ninguém, ferir sentimentos, desrespeitar ninguém. Mas é trazer a palavra de Deus para as pessoas. Busque investigar por você mesmo. Ore a Deus para que Ele mostre o caminho. Pergunte para Ele se Ele tem um plano mais excelente para a tua vida. E deixe que o Espírito te conduza. Não rejeite apenas com base naquilo que você conhece, com base naquilo que você tem praticado até aqui, mas busque descobrir a verdade. Busque conhecer mais sobre o assunto, porque só assim nós poderemos crescer em nossa experiência com Deus.